Uma situação, pastor, eu lembro quando, no primeiro, teve um congresso de louvor diante do trono e teve a gravação de um CD. E a gravação de um CD, eu não lembro se era CD e DVD, você usa o jogo de luz. Sim. Mas aquilo foi uma escola para muitas pessoas. Então eu lembro de ter ido numa igreja pequena no interior e cheguei lá, o culto com o jogo de luz. Aí eu perguntei ao pastor, por quê? Não, porque é uma forma nova de gente de iluminar. Os irmãos e tal. Eu falei, mas vocês vão gravar alguma coisa? Não. Eu falei, não precisa. Nossa igreja, por exemplo, no dia normal não tem nada. Aquilo é um evento. E aí o pastor, é verdade. Ou seja, ele se tornou um dia atípico em algo que era diário, comum. Que numa cidade interior, inovar demais, Sim, ele acaba vezes, espantando. É verdade. Pô, aquela igreja é uma boate ou é uma igreja? Chega lá, tem jogo de luz e tal para todo lado. Aí é verdade. Como é que eu vou lidar com isso? Todas as mudanças, a gente sabe disso, tem que ser feitas assim com muita calma. É a sabedoria, né? E sabedoria. Porque, na verdade, não adianta impor. Né? A imposição é perigosa. A coisa tem que ser, aos poucos, assimilada, para que a gente tenha uma consciência disso tranquila. E também uma teologia boa, para explicar essas coisas. Né? O porquê. Claro, tem que ter. E a gente está falando isso tudo, já entramos no tema, né? Mas a minha preocupação hoje é o culto. Sim. O que é a centralidade do culto? O que precisa ser o ponto central de um culto, de um serviço a Deus? Na nossa igreja, o pastor Márcio diz muito assim, o culto não acaba, ele é 24 horas. As nossas reuniões é que tem horário, começa na Lagoinha, a gente começa, e aí, pontualmente. A gente encerra também, mas aí vai um pouco mais. Mas geralmente aos domingos, começamos 10 horas, vamos até 12:30. Sim, às vezes até a 1. Às vezes até a 1. Eu até às vezes assisto quando eu chego em casa. Há poucos dias atrás nós começamos 6 horas e emendou e foi até às 11. Puxa vida. Semana passada. Você está igual o culto lá na África. Mudou ali o pregador, mudou, mas continuamos e a gente percebe isso. Mas ali é uma reunião. O culto nós prestamos a Deus. Agora, chamamos isso de culto também. Vamos para o culto na igreja? Vamos. E a centralidade desse culto, dessa reunião, é isso que eu queria discutir. Não é discutir, a gente queria pensar e refletir, porque de repente é uma oportunidade para muita gente que nos assiste a começar a formular uma teologia diferente, independente de onde ele esteja como denominação. Mas tem um princípio que é bíblico, claro, né, pastor? Claro. E aí eu queria fazer uma pergunta. Historicamente, como nós podemos contextualizar os cultos? Porque às vezes pessoas falam, o culto acontecia na caverna, o culto acontecia em cemitérios, a igreja ia escondida quando era perseguida. Só que depois mudou. Já passou a ser uma religião oficial do Estado. Sim. Então passou a ser num lugar até mais bonito. Depois criaram as catedrais, se tornou um culto diferente. Tempos e tempos depois se tornou uma coisa tão distante das pessoas, né? Celebrando de costa para o público, numa língua diferente que as pessoas falavam. Tinha compreensão? Não. Será que a partir daí foi se perdendo a essência de um culto cristão, que é ensinar o que é a palavra de Deus? Ok. Historicamente, na verdade, Charles, historicamente houveram algumas mudanças. Mas eu não creio que essas mudanças, assim, até bem na igreja contemporânea, foram, assim, muito discrepantes. Deixa eu tentar explicar isso aí. Na verdade, quando você fala que o pastor Márcio fala que o culto daqui, mas o culto lá, na verdade, certamente são dois tipos diferentes. Uma é o culto público, é aquilo que a igreja se reúne para prestar um serviço a Deus. A própria palavra culto vem da palavra liturgia, que vem da palavra liturgel, que é o serviço público, é o serviço do corpo de Cristo ao Senhor da igreja. Mas, logicamente, que na sua vida cotidiana, na minha vida cotidiana, eu presto serviço a Cristo, com o meu trabalho, com as minhas atitudes, com os meus lábios. Então, de certa forma, isso também é um culto, mas não é um culto público. É algo que eu presto ao meu Senhor fora da congregação, fora do corpo, fora daquele momento de culto. Segunda coisa, o local, na verdade,
não define o culto. O culto não é definido pelo local. Isso era no Velho Testamento. No Novo Testamento... Você tinha o tabernáculo, você tinha o local, templo. Aquele era o local. Por exemplo, João capítulo 4, há um texto precioso demais, porque você via a preocupação do religioso veterotestamentário, a mulher samaritana. Jesus, por favor, me fale onde. Está vendo? Onde eu devo te adorar. Onde? Será que é lá no templo de Jerusalém? Será que é lá no Monte Gerizim? Então, onde? É o local aí, é o problema do local. Aí Jesus fala assim, filha, não é nem lá, nem cá. Porque, na verdade, o que define o culto não é o lugar. Você pode prestar um culto público, e agora, até para os nossos amados telespectadores, quando eu falo de culto, agora vamos pensar no culto público, porque eu acho que esse é o tema do programa, aquele ajuntamento da igreja. Quando a gente se reúne num culto, para prestar culto a Deus, o local não importa. Os cristãos, na época de Roma, tem lá as catacumbas de Roma, tem lá as cavernas subterrâneas na cidade de Roma, que eu tive o prazer e a alegria de conhecer. Eu ainda vou lá. Você vai lá, né? Amém. Vá mesmo, que é uma experiência bonita. Você olha lá, você fala, não é possível que gente morava aqui, prestava culto a Deus aqui. Então, você vai em vários lugares onde eles não têm, por exemplo, eu já estive no sertão algumas vezes, que nós temos igrejas plantadas lá, fazemos culto debaixo de um pé de juá. Um pé lindo de juá, a gente botava as cadeiras lá a gente se reunia e prestava o culto a Deus. Presta-se culto dentro das grandes catedrais, presta-se culto dentro das casas, então o local não define o culto. O que define o culto são os elementos. O que define o culto são os princípios em que o culto é prestado. E olha, vou dizer mais, nem o modelo é definido. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com determinadas denominações que querem prescrever um modelo de culto, porque a Bíblia não tem. Como se fosse um modelo aceitável a Deus. Não, o culto, esse é o modelo. Se sair aqui, Deus não aceita. Não, a Bíblia não tem modelo de culto assim, prescrito. O apóstolo Paulo nunca prescreveu um modelo de culto, nem Jesus prescreveu um modelo de culto. Então, para início de conversa nossa, duas coisas importantes que a gente precisa atentar. Primeiro, culto não se define pelo local. É bom ter uma igreja com ar-condicionado? É uma delícia. É ótimo. Não é? É bom ter uma catedral maravilhosa, com vitrais maravilhosos, que você, quando entra, você se sente até, não é, elevado. É maravilhoso, mas isso não é o mais importante. E segundo, o culto também não se define pelo modelo. Não me venha dizer que o culto tem que ser assim, 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 e ter isso, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia mostra alguns elementos e alguns princípios norteadores do culto. E são esses princípios que a gente tem que observar. E aí, historicamente, eu creio que a igreja não se desviou muito disso, não. Mas, logicamente, com essa modernidade, essa pós-modernidade hoje em dia, na minha opinião, alguns elementos foram colocados no culto que estão tomando a prioridade dos princípios. E aí a coisa está se perdendo um pouco. Então, historicamente, a igreja prestou culto ao Senhor nos mais diversos lugares, nas mais diversas situações e nos mais diversos modelos. A essência do culto é, para quem está em casa, quem é pastor, não teve oportunidade, nós temos muitos isso, muito telespectador, ele é pastor de uma igreja, não teve oportunidade de participar de um seminário, Sim. Não tem apoio, e de repente falta instrução, educação teológica. É verdade. E às vezes a pessoa não está fazendo por maldade, ela faz porque não tem o conhecimento. Ou alguns que se deixam, acreditam, não, essa igreja fez dessa forma, deu certo, eu preciso encher e dar resultado. É o pragmatismo. E aí tem outras coisas que não precisa nem falar, não tem esse negócio. Olha, é muito claro a nossa visão, não tem negócio de sal, de pano, de água, isso não dá nada. E se fosse assim, na caixa d'água você jogava o óleo e todo dia tomava um banho ungindo, né? Era até mais fácil. Agora, o que nós temos
no culto como centralidade é a palavra. Sim. As pessoas se reuniam na história e até hoje nas igrejas com um propósito, não é, pastor? Eu vou à igreja celebrar, eu vou louvar, eu vou adorar. Mas o princípio, o que sustenta, o que dá vida, é a palavra.